Nesse vídeo eu vou fazer uma análise da medalha de ouro do Kristian Blummenfelt. Acabou de vencer a prova do triatlo em Tóquio. Então eu levantei alguns dados de análise de potência do Kristian, de estratégia, de equipamento. Então é uma realidade muito diferente do triatleta amador. Primeiro que a maioria das provas no triatlo amador o vácuo não é liberado, e claro que essa experiência olímpica tem vários outros detalhes aí que eu acredito que vai ser interessante para você aprender um pouquinho mais do que é a realidade de uma medalha olímpica. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades da natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos analisar a performance do Kristian nas Olimpíadas. Eu levantei alguns dados, o Kristian disponibilizou o arquivo de potência dele na plataforma do Strava. Eu puxei também alguns outros dados em relação a equipamento, em relação às condições do dia da prova, e eu acredito que vai ser bastante interessante para você aprender mais sobre esse mundo aí que muitos atletas amadores não sabem demais, né? O que é a alta performance em uma prova desse formato, claro, da distância olímpica, e também no dia das Olimpíadas, como funciona estratégia, equipamento, o que esses atletas têm que considerar aí no dia desse evento. Começando aí com o Kristian na própria chegada das Olimpíadas. Primeira coisa que a gente nota aí é esse tri-suit esquisito, né? Parece que ele tá com a sunga preta ali, debaixo de um tri-suit praticamente transparente. Isso aconteceu porque a expectativa dos atletas para a prova em relação à temperatura foi um pouco diferente do que aconteceu. Eles estavam esperando a temperatura ambiente ser em 35 graus mais ou menos ali, então toda a preparação, eu vou falar mais disso aqui, foi em cima desses dados. Então chegou no dia da prova, a temperatura estava mais amena, inclusive no dia seguinte na prova feminina choveu bastante. Porém, o Kristian utilizou, aí quem segue ele nas mídias sociais, eu vou deixar um link aqui do Instagram dele, eles fizeram vários testes aí com os patrocinadores para determinar qual que seria o melhor material em relação a resfriamento durante a prova. Então, um fator muito importante que poderia ter decidido aí a prova se de fato a temperatura estivesse muito mais alta. Mas vamos lá, partindo para a natação, deixa eu pausar aqui um pouquinho. Não é o Kristian aqui, nenhum desses atletas, mas reparem que a gente tem 3 atletas pulando aí para a segunda volta. Foram os atletas que faziam a primeira volta de natação, subiam naquela plataforma e depois entravam na água novamente. Reparem que os 3 atletas estão sem a touca da competição. Então o que acontece? Eles precisam largar com a touca da prova, porém mais uma vez, pela expectativa da temperatura ambiente ter subido demais, e houve relatos aí, depois eu tenho que confirmar isso, que a temperatura da água estava em 30 graus, então estava quase que uma sopa aí. Então isso é muito normal, viu? Os atletas profissionais, o que eles fazem? Eles precisam largar com a touca, mas eles deixam a touca só no coquinho da cabeça aqui, que na hora que pula na água, a touca já vai sair, coloca o óculos por debaixo da touca, e dependendo da situação, alguns até arrancam mesmo com a mão em algum ponto um pouco mais apropriado durante a natação, horas que eles já se encontram ali num pelotão. Então, nada de surpresa nisso aqui, acontece demais. Talvez se eu fosse treinador, eu ia até falar para o meu atleta, se for fazer isso, pelo menos raspa a cabeça aí para ter um pouco menos de arrasto e ter um fator de esfriamento maior. E o próximo passo aqui é em relação ao equipamento que o Kristian usou no dia da prova. Isso aqui foi colocado no Strava dele, o link mais uma vez está aqui embaixo. Primeiro ponto que eu quero que você repare é que o Kristian ele detém a marca do recorde mundial do meio Ironman, do Ironman 70.3. Então repare no banco, na posição do banco. É claro que é uma bicicleta road com uma geometria tradicional de road, porém repare como que ele empurrou totalmente o banco para frente para ter uma geometria um pouco mais agressiva, porque ele faz muito treino na bicicleta de contrarrelógio. E ele é um atleta muito agressivo, ele estava preparado para ir para frente do pelotão, então para talvez ali tentar anular uma fuga, ou então quem sabe até fazer uma fuga.
e entrar ali no aerobar, na posição de contrarrelógio. Então ele optou por ter essa posição mais para contrarrelógio dentro das limitações da road bike que ele tem. Então muito interessante, eu já falei bastante aqui de bike fit, das diferenças entre as bicicletas, então esse foi um ponto que me chamou bastante atenção. Ele, pelo motivo parecido, ele resolveu usar as rodas, a roda traseira com um perfil aerodinâmico um pouco maior, de 65 milímetros, né, 6 centímetros e meio, e na frente a roda 42 um pouco menor. Então mais uma vez optando aí por uma roda, principalmente a roda traseira mais aerodinâmica, que talvez tenha um peso um pouco maior do que a roda da frente. Então ele poderia ter optado pelas duas rodas bem mais leve se ele não tivesse intenções nenhuma em ir para frente do pelotão. Então ele meio que achou um meio de campo ali, utilizando um pouco das duas opções. Repare também que o Christian, ele está utilizando freio a disco. Todos os atletas que eu vi nessas Olimpíadas estavam utilizando freio a disco. É uma tendência para as bicicletas de ciclismo principalmente, e pelas condições da prova, muito retorno, muita arrancada, um percurso extremamente técnico, então ter um freio ali que seja muito confiável ajuda bastante, mesmo que tenha alguma penalidade em relação ao peso. Na prova feminina ainda mais porque choveu. Então esse foi um outro ponto também, que todos os atletas, sem exceção, optaram por freio a disco. Outra coisa, o aerobar do Christian, ele tem esse aerobar. É claro que nas provas de TU tem todas algumas regras, algumas diretrizes. A ponta do aerobar não pode nem ultrapassar o guidão e não pode ultrapassar, eu acredito que são 13 centímetros da blocagem da roda da frente. Então ele está utilizando um aerobar menorzinho, e aquela angulação para cima que a gente já falou aqui no vídeo, da importância de ter da angulação, o que ela impacta na sua performance. Eu já falei desse vídeo, vou colocar aqui na descrição também se você quiser aprender sobre essa opção. Repare também que ele está levando duas garrafinhas. Isso aqui não foi só para essa foto, mas também no dia da competição ele fez isso. Esse suporte traseiro parece que ele tirou no dia da prova. Eu fiquei até curioso, mas será que ele vai levar 3 garrafinhas no dia da prova? Mas 2 garrafinhas, o que acontece? Eu imagino, e vários outros atletas optaram pela mesma situação, uma garrafinha ele leva água pura e a outra garrafinha ele leva algum tipo de caloria aí, com talvez algum tipo de sal mineral. Eu sei que a grande maioria dos atletas, para uma prova de distância olímpica, eles ainda fazem suplementação de carboidrato, seja em gel, seja carboidrato em pó que dissolve na água, que eu imagino que seja o que o Christian consumiu durante a prova. Então é mais um fator interessante. Falando em calorias, a outra opção, esses dois atletas, o da direita, que é o Vincent Luis, que era um dos favoritos da competição, foi o número 1 do ranking mundial por quase que sempre aí, durante a preparação para Tóquio, durante as classificatórias. E o repare que o Vincent já tem um gel colocado aqui dentro do tri-suit, e esse mesmo atleta do lado aqui, também o Iron Rowley da Austrália, faz a mesma coisa. E ambos os atletas estão carregando gel também no quadro, provavelmente com alguma fita isolante, alguma coisa do tipo. Então eles levaram mais do que um gel. Com certeza que cada gel desse tem pelo menos 100 calorias. Então é bem complicado você fazer um triatlon em altíssima intensidade sem consumir qualquer caloria. No ciclismo e na corrida a gente ainda vai chegar lá. Então vamos lá, o Vincent, dá para ver também que ele está carregando um gel. A próxima foto aqui também sobre o mesmo assunto. Passou, já pulou. Esse atleta da frente, Dorian Conix, da França, chegou a liderar isso aqui. É o pelotão da frente da corrida. Repare que ele está carregando um flaskzinho, onde ele deve estar levando algum tipo de caloria em gel ali também. Então o atleta provavelmente mistura com água, e durante a prova, em algum momento ali, geralmente lá pelo quilômetro 3, quilômetro 4, esses atletas fazem essa ingestão da caloria, até dão algumas bicadinhas ali para distribuir isso um pouco melhor. O outro ponto que eu quero falar também sobre equipamento é em relação à escolha de capacetes que eles utilizaram. Mais uma vez, isso foi totalmente baseado na expectativa de ser uma prova muito quente em Tóquio. Então todos os atletas dessa foto, com exceção do parceiro, do compatriota do Christian aqui, que está com capacete Aero Road, né? Eles têm capacete com bastante ventilação. Então isso acontece demais. Eles estão ok de ter alguma penalidade em relação
A aerodinâmica do capacete, a gente sabe que tem um custo aerodinâmico muito alto você pedalar com um capacete com ventilação. Repare principalmente o capacete do Christian aqui, é praticamente todo aberto na frente, em relação a um capacete fechado. Como comparação, essa foto aqui foi das Olimpíadas de Londres, os irmãos Brownlee, eles foram com um capacete totalmente aerodinâmico. Muitos atletas optaram por essa opção nas Olimpíadas de Londres, claro, porque o clima de Londres aí totalmente oposto do que aconteceu em Tóquio, principalmente do que era o esperado para acontecer em Tóquio. Então eles, nesse caso, não tem tanto problema do superaquecimento, então é algo que você também precisa considerar para as provas de triatlon que você for fazer. E no Rio foi a mesma coisa, no Rio os atletas preferiram usar capacete com mais ventilação, porque eles estavam lá preocupados com a temperatura que a gente conhece, que sabe, no Rio é bastante complicado. A próxima foto aqui em relação a... Isso aqui foi a primeira transição. Então, saindo da natação, passando para o ciclismo. Repare algumas coisas. Primeiro que o Christian está com uma gominha aqui no capacete, uma gominha amarela. Isso aqui deve ser para segurar o óculos de sol que ele está usando durante a transição e durante o monte aí, essa corrida na transição. Pelo que eu imagino, o que ele fez foi, ele colocou esse óculos enquanto ele empurrava a bicicleta. Os atletas não perdem tempo colocando óculos na transição. Reparem que todos os atletas em volta dele, eles já deixam o óculos pregado ali no capacete, e durante o pedal aqueles atletas tiram o óculos e colocam então ali no rosto. Mas o Christian tem uma outra estratégia, isso é detalhe, isso eu não acredito que faça diferença, mas é uma coisa interessante aí de comparar, de utilizar a estratégia que ele fez. E por outro lado aqui foi o Gustav Iden, né, que é o compatriota dele também, teve um excelente resultado aí, chegou entre os 10. O Gustav, que já foi campeão mundial do Ironman 70.3 em 2019, é um dos melhores atletas de prova de meia distância. O Gustav já fez uma estratégia diferente, inclusive o atleta japonês e o suíço ali do lado dele estão fazendo aquela estratégia de deixar o óculos no capacete, porém o Gustav deixou o óculos dele pregado no guidão da bicicleta. Repare aqui, ele usou um capacete com uma lente daquela praticamente transparente, né? E eu imagino que alguns desses atletas sejam obrigados a competir com óculos do patrocinador, nesse caso eu acredito que seja Oakley. Então, mesmo que alguns atletas prefiram não competir com óculos, mesmo assim eles precisam usar alguma coisa ali para pelo menos seguir o contrato ali do patrocinador. Então é um outro tipo de estratégia que muitos atletas utilizam também, se não quiser ter o risco de perder o óculos durante a transição. E aqui a foto da chegada do Christian é mais só para ilustrar, foi a única foto que eu consegui achar do tênis que ele usou. Mais uma vez aí, os tênis de carbono. Eu fiz um vídeo sobre os benefícios e cuidados que você tem que ter sobre tênis de carbono, mas aí que tá, ainda não saiu esse vídeo, já está agendado, sai no mês que vem, em setembro, então assina aí o nosso canal se você quiser entender quais são os benefícios e se é para você esse tênis de carbono, que pode ser que não seja, não é para todo mundo. No caso dele, é muito óbvio que ajuda bastante. Passando aí agora para essa foto de chegada mais uma vez, o que a gente consegue reparar aqui? Pera aí, eu esqueci de uma coisinha, deixa eu voltar lá na foto do tênis. Reparem que o Christian, ele não está utilizando o relógio aí, né? O braço esquerdo, nada. E a foto da chegada também, bom, aqui não dá para ver, mas também no braço direito não tem. Mas ele está utilizando a fita aí, a cinta da frequência cardíaca. Então, para que é isso? Provavelmente isso é para coletar dados para o ciclismo. Então ele e o treinador e o fisiologista do exercício do time lá da Noruega, depois das provas, vão analisar os dados e entender um pouquinho mais o que aconteceu, aonde que ele está sobrando, aonde que ele está pecando, espaços aí para melhorar. Eu não ficaria surpreso, eu não sei disso, mas eu não ficaria surpreso até se o Christian ou outros atletas, inclusive, tampam os dados, tampam o Garmin ali durante o ciclismo, para que eles não veem o que está acontecendo em relação à potência, em relação à frequência cardíaca, que aquilo ali pode ser que pegue o atleta durante a prova. Em uma prova
de Olimpíadas, de prova curta, você está competindo contra o atleta e você não está competindo contra o percurso ou contra você mesmo. Então, se o atleta está sofrendo, se a potência está máxima, que ele nunca viu na vida, e um atleta ataca ele poderia ficar um pouco assustado com aquilo ali. Então, eles tampam e depois da prova fazem a análise, veem o que aconteceu e veem onde que dá para melhorar, onde que o atleta já está muito forte, talvez não precisa trabalhar um pouco daquilo ali. Então essa foto da chegada dá para ilustrar bastante aí, pelo menos a questão da cinta. Então vamos falar um pouquinho sobre os dados, o pessoal aí mais técnico. Isso aqui, o Christian, ele subiu o arquivo de potência dele no Strava, né? O Strava é aquela mídia social dos atletas. O Strava, ele pega aí a distância, o pessoal faz treino, prova, sobe lá e você consegue analisar tudo. Então o Christian é bastante popular no Strava e ele subiu o arquivo de potência dele das Olimpíadas de Tóquio. Então vamos lá. A potência média dele foi 280 watts, mas antes disso é interessante entender que o Christian, os dados, eu já tive ao lado dele, conheço ele pessoalmente, na prova do Superliga da Austrália, ele competiu lá, e os dados oficiais, o Christian tem 75 quilos, ele é talvez mais ou menos da minha altura, 1,79. Eu não acredito que seja isso tudo, talvez ele tenha um pouquinho menos de 75, mas os dados oficiais são 75, e o FTP do Christian é 410, o que dá a potência peso aí dá 5,46. Então o que acontece? Você divide esses 410 pelos 75 quilos, ele tem uma relação de potência peso de 5 watts e 46 para cada quilo. Então é uma métrica que a gente usa aí para tentar comparar os atletas que são pesados com os atletas que são mais leves, o quão forte eles são em relação a quantos quilogramas que ele tem. Então isso foi os dados gerais aí do Christian. Então potência média de 280 watts, aí a temperatura 29 graus, a potência máxima de 987 watts, bateu quase 1000 watts, aí velocidade máxima de 71,6 km, a média de 42,3, a distância aí deu quase os 40 km. Então agora passando para a parte mais técnica, né? O que eu quero que vocês reparem em relação ao dia da prova, a potência, o que aconteceu? Quem assistiu a prova, foram 8 voltas de 5 km no ciclismo e o Christian saiu no segundo pelotão, que foi o pelotão principal. O que acontece? A primeira volta, principalmente, os atletas vão praticamente em intensidade máxima ali, porque é muito importante que o pelotão da frente, que acho que no caso tinha uns 9 atletas, tentam segurar o pelotão de trás e trabalham junto ali, porque já pensou se esse pelotão consegue trabalhar junto, tem uma vantagem de talvez ali 1 minuto e pouco, que foi o que aconteceu na prova feminina. Então quem está na frente teria uma vantagem de 1 minuto para sair, para correr, dos melhores corredores do esporte que estavam no pelotão número 2, que inclusive foram os 3 primeiros, as 3 primeiras medalhas na frente. Então esse começo é muito acelerado, é muito forte. Na hora que junta os pelotões, que aconteceu mais ou menos na volta 3, a intensidade cai bastante. Então dá para reparar aqui que o gráfico fica muito mais tempo em cima da linha média e depois ele cai bastante. Na última volta é um pouco mais intensa, é um pouco mais difícil de reparar aqui, mas o que acontece? Que os atletas já começam a se posicionar para a transição, eles tentam chegar na frente do grupo para fazer uma transição mais clean, né, com menos trânsito, porque nesse nível qualquer 5 segundos faz bastante diferença, tanto em relação a entrar na transição, quanto ter mais trânsito também. Vai que um cara na sua frente erra um pouco a transição, tem que voltar um pouquinho ali, ou então na hora de encaixar a bicicleta entra na sua frente, então eles evitam qualquer parada. Então essa é a questão da relação dessas 3 primeiras voltas muito forte e a última volta também um pouco mais acelerada. Nesse próximo slide eu queria levantar a situação desses 2 atletas canadenses que estão aqui no primeiro e segundo lugar. Quem assistiu a prova viu esse atleta aqui, um atleta inclusive bastante alto do Canadá, liderou quase que o ciclismo inteiro quando virou um pelotão só. E o que aconteceu aqui foi muito claro que esse atleta da frente, o Matthew Sharp, serviu de domestique, né, de gregário, foi lá para ajudar o atleta que está atrás dele, que é o Tyler Misashuk, nome complicado aí de falar. O Tyler ganhou o evento teste de Tóquio. Então o Tyler era um dos favoritos, é um dos melhores corredores do circuito mundial. Então o time do Canadá
resolveu aí pegar 2 atletas para tentar ganhar uma medalha, ao invés de tentar pegar 2 atletas, os melhores dos países, e falar, ó, vocês 2 vão lá e tentem ganhar uma medalha. Não, falou, ó, você vai tentar ganhar medalha e você vai lá para trabalhar para esse atleta. Então, por que ele vai para frente do pelotão? Que ele mantém um ritmo relativamente forte, nada muito exagerado, mas que aquilo desanima um pouco quem está no pelotão a tentar atacar, porque os ataques acontecem muito quando o ritmo do pelotão cai demais. Aí o ciclista já vê a oportunidade, já fica ali coçando, tentar, quer saber, eu vou deixar esse pessoal aqui para trás. Quando o pelotão está em um ritmo forte, o que acontece? Ninguém vai tentar ali ir para frente e se expor muito naquele vento, porque o pelotão já vai encostar. É muito fácil de anular uma fuga quando o pelotão está muito forte. Inclusive, esse atleta que puxou o pelotão em quase que a prova inteira, Matthew Sharp, chegou na última colocação das Olimpíadas. Então ele correu os 10 km para 40 minutos, coisa que muita gente que está assistindo esse vídeo deve conseguir até fazer melhor. Então ele só foi lá mesmo para ajudar o compatriota e para terminar as Olimpíadas, ter a experiência de Olimpíadas dele. Então acho que foi uma coisa bastante interessante que eu acreditei que ia ser interessante dividir aqui com vocês. Então esse foi o vídeo aí de hoje, pessoal. Se você gostou, dê uma curtida. Não deixe de deixar nos comentários aqui o que você achou dessa prova das Olimpíadas. E mais uma coisa, eu não vou fazer um review, reagindo aqui da prova feminina, principalmente pelo fato que a Flora Duff não colocou o dado dela no Strava, então a gente não consegue ter essa informação em relação à potência. Inclusive é um assunto que eu vou falar na semana que vem. Por que muitos atletas profissionais, eu peguei aqui dos atletas do pódio olímpico, das 6 medalhas, somente 2 usam Strava de forma aleatória, o Christian é um deles. Então eu vou entrar nessa discussão de por que a grande maioria dos atletas profissionais de alta performance preferem não utilizar a plataforma do Strava, essa mídia social aí dos atletas. E eu queria saber se você tem também Strava ou não. Então, se por acaso você tem e você usa, assiste o vídeo da semana que vem. Se você não tem, pode ser que você queira aí tentar utilizar o Strava. Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos.